Domingão, dia 20 de março de 2022. Estou aqui no sítio Piatã, ao fundo do cerrado aqui no Planalto Central, próximo da cidade de Caldas Novas, próximo da cidade de Rio Quente, próximo da cidade de Morrinhos. Então, vou falar sobre ansiedade e depressão. Infelizmente, as pessoas são tratadas de forma limitada quando elas apresentam sintomas, né, de depressão e ansiedade. Por que que as pessoas, em geral, são tratadas de forma limitada? No meu caso, eu sou um ansioso nato, digamos assim. Desde criança eu tenho uma predisposição a sofrer da síndrome da ansiedade generalizada, né, que pode acarretar até na, na questão da síndrome do pânico. Então lá atrás eu passei por dificuldades, principalmente traumas de adolescência. Eu sou ainda muito vaidoso, muito narcisista, é uma personalidade com tendência ao narcisismo, e acabei tendo acnes vulgares, ou seja, aquelas acnes mais grandonas. Tem até alguns sinaizinhos aqui na minha face. Na época que você só fica querendo namorar, só quer encontrar a tal da alma gêmea, né? Que eu era muito romântico. Hoje eu sou romântico e mental somático. Na época eu era só romântico e deixava o psicossoma falar mais alto, mas enfim. Aí tive que fazer tratamento, né, de ansiedade, e ao fazer esse tratamento de ansiedade me veio um insight para não embarcar nessa questão aí da psiquiatria convencional, né, que muitas pessoas acabam sendo levadas a esse caminho que infelizmente é um caminho muito nocivo. As pessoas não entendem, né? As pessoas são dopadas. Existe a indústria farmacêutica que quer apenas lucrar, não quer curar a pessoa. Então me veio um insight para procurar um homeopata. Minha mãe conversando com meu pai ali, de forma bem natural, que o pessoal do meu pai vinha lá de Tocantins para tratar com um determinado homeopata, me veio um insight: procura esse médico. E eu estava bem, digamos, na melancolia intrafísica, bem deprimidão, e já não confiava mais nessa questão de medicina. Isso é muito íntimo, sabe? Por que a pessoa fica triste? É por causa do trauma dela naquela situação circunstancial. Mas eu também não imaginava, devido outras questões paragenéticas. Na época eu não tinha uma expansão de consciência, eu não tinha uma consciência expandida, eu não tinha essa cosmovisão que eu tenho hoje. Então eu achava que era só aquela problemática da vida atual, mas tem outras questões emocionais que você acaba trazendo de vidas passadas, de você ser mais sentimental, de você querer ter uma mulher e uma mulher para a vida toda. O romântico, sabe, o último romântico, como diria a música do Lulu Santos. Isso, quando você cria uma idealização na cabeça, né, que tem que ser com determinada pessoa, determinada mulher, digamos assim. No meu caso, eu tenho um perfil de mulher que tem que ser daquela forma, e a vida não é assim, né? A vida é bem mais complexa. Então eu fiquei muito mal. Se eu não procurasse esse homeopata, eu não tinha iniciado lá atrás o meu processo autoconsciencioterápico, digamos assim, autoconsciencioterapia na veia. O que difere as pessoas que são tratadas convencionalmente com aquela pessoa que se predispõe a se autocurar? A autoconsciencioterapia é a questão da pessoa se autoconhecer, se auto-pesquisar, entender que, no meu caso, foi esse gatilho, né, que me fez ficar muito ansioso, muito alterado intraconsciencialmente. É o gatilho de ter tido actos vulgares na adolescência e ser narcisista. Não tentei suicídio nenhuma vez. Eu vejo muitas pessoas aí passando por esses problemas e acabam não aguentando a pressão e tirando a própria vida. Então é um processo dificílimo. E ao parar de tomar café também, que é uma droga que faz o sistema nervoso central ficar mais ativado ainda, é um energético natural, aquilo foi, sabe, uma pacificação na minha intraconsciencialidade fora do normal. Então eu fico com a pena danada que as pessoas são tratadas apenas fisiologicamente, sendo que todos os seres conscienciais são seres parafisiológicos, ou seja, possuímos mais de um corpo de manifestação. Não só a ciência convencional, a psiquiatria convencional só acha que tem um corpo físico aqui que eu estou falando e fazendo um vídeo movimentando a mão. Tem que segurar um pouco esse jeitão de falar com a mão também. Enfim, da época que eu estive na Itália, digamos assim, na família Médici. Então a questão é a pessoa
se auto-investigar, não ficar na robotização existencial, como muita gente fica, né? E quando a pessoa chega nesse nível, tem até um quadro na TV Anguera, aqui no jornalzinho, que meu pai adora assistir, que é a repetidora da Globo aqui em Goiás, que é a TV Anguera. Por que estamos assim, né? Com a pandemia as pessoas ficaram mais ansiosas e depressivas ainda, porque elas não entendem que não é apenas um corpo físico, né? Tem o corpo energético, que é o energossoma, tem o corpo emocional, que é o psicossoma, e o corpo mental, que é o principal, que é o mental-soma, que muita gente não tem utilizado de forma adequada, né? Tem desperdiçado essa capacidade que todo mundo tem. É claro que tem pessoas com a genética mais predisposta a desenvolver o corpo mental, uma genética e uma paragenética. O que é paragenética? É tudo que você já fez nas vidas passadas fica gravado ali na sua holomemória paracerebral. Todo ser humano tem. Aquele materialista boboca tem paracérebro, tem holomemória. Aquela pessoa totalmente religiosa só fala em Deus para lá e para cá, Jesus, amém, também tem paracérebro, também tem holomemória. Então, eu estou falando aqui para todos os seres conscienciais que são parafisiológicos, não são apenas fisiológicos. Então, eu até fiz um debate tempos atrás, em dezembro de 2021, sobre monovisão e cosmovisão. A monovisão da religião, né, que as pessoas religiosas tendem a ser monovisiológicas. Raramente tem uma pessoa infiltrada dentro da religião sabendo dessas coisas todas. É possível, mas é muito raro, sabendo como que as coisas funcionam, né, no cosmos, ou seja, com a visão mais cosmovisiológica, sabendo que não é apenas um corpo físico, que tem várias existências, que a gente fica vindo de quando em quando aqui no plano intrafísico para evoluir consciencialmente e espiritualmente, e muita gente fica repetindo as bobeiras que acabou fazendo em vidas passadas de forma inconsciente, principalmente na religião, né? A religião é um atraso de vida. A pessoa pode descartar isso e se pesquisar, não precisar de dogma religioso e nem científico para ficar melhor com ela mesma. Então, o que falta para as pessoas em geral é a autopesquisa, né? Se autopesquisarem e entenderem os gatilhos dos traumas, né? As causas daquilo que as fizeram ficar doentia. No meu caso, eu estou falando aqui, foram as espinhas, né? As acnes vulgares, que não são acnes comuns na adolescência. Eu sendo muito narcisista, muito vaidoso, ainda sou, mas menos hoje. Diminui esse nível aí de narcisismo. Eu entendi a raiz da minha megalomania, né? De querer ser superior do que os outros, devido a ter feito muito sucesso numa vida vivida na Terra da Rainha, na Inglaterra. Então, as pessoas em geral, elas não param para fazer essa análise mais global, né? Uma análise mais cosmovisiológica. Elas acabam sendo reféns da ciência convencional, da indústria farmacêutica, que é apenas medicar. É claro que algumas pessoas precisam tomar a medicação, principalmente de doenças psiquiátricas sérias, como esquizofrenia. Autismo também é uma coisa de vida passada, paragenética. E também tenho percebido alguns autistas que eles estão vindo de outros planetas, né? Então eles ficam inadaptados aqui no planeta Terra. Teve uma consciência extrafísica extramentor, que o professor Valdo chamava, é o EM, consciência extramentor. Então ficou por algum tempo na parapsicosfera do professor Valdo, ou seja, para se ambientar a Terra. Hoje ele está ressomado, reencarnado na Finlândia. Então eu vejo que as pessoas em geral, a ciência convencional não admite nada disso, acha que estudo é viagem na maionese. Não, é possível você estudar lucidamente essas questões aí parapsíquicas, né? Que na ciência convencional eles também chamam de metapsíquica, e parapercepções, paranormalidades. Existem essas adjetivações, né? Como que as pessoas chamam em geral. Mas o ideal é a pessoa entender que ela não é apenas um corpo físico, não é apenas esse corpinho material. Ela é um corpo energético, energossoma, que eu estou aqui absorvendo as energias da natureza. Ela é um corpo emocional, um psicossoma, que quando ela sai do corpo físico, quando ela está dormindo lá, o corpo físico está descansando, ela sai de psicossoma e pode ver ela lucidamente por meio da projeção consciente lúcida, que é comumente chamada de projeção astral. E tem o corpo mental, que é o principal, que é o mental soma, que eu estou usando muito ultimamente.